Meu nome é Leandro. Prefiro que esse seja o único nome usado aqui. Já enviei outros relatos anteriormente, alguns chegaram a ser lidos, outros não. Mas desta vez, o que vou contar é algo que me acompanha há anos e que, até hoje, mexe profundamente com a minha noção de realidade, memória e tempo. O que vivi não envolve aparições, vultos ou vozes no escuro, mas algo muito mais perturbador. A certeza absoluta de ter vivido algo que, oficialmente, nunca aconteceu. Desde criança sempre fui muito ligado a livros. Enquanto outros jovens da minha idade passavam horas jogando videogame ou assistindo televisão, eu me sentia mais confortável, cercado por histórias. Cresci lendo tudo o que caía em minhas mãos, mas na adolescência desenvolvi um gosto muito específico por romances voltados ao público jovem, principalmente aqueles que misturavam fantasia, suspense e elementos sobrenaturais. Histórias com criaturas místicas sempre me fascinaram, talvez porque me faziam acreditar que o mundo escondia muito mais do que aquilo que era visível. Entre o início e o meio da minha adolescência, houve uma saga literária que tomou conta do imaginário de quase todo mundo da minha geração. Livros, filmes, produtos, debates intermináveis. Eu mergulhei de cabeça. Li todos os volumes rapidamente, assisti a todas as adaptações cinematográficas no cinema, participei de discussões, defendi personagens e vivi aquela fase com intensidade quase obsessiva. Com o passar dos anos, no entanto, algo mudou. Conforme fui amadurecendo, comecei a enxergar aquelas histórias de outra forma. Aquilo que antes parecia romântico passou a soar exagerado. Meu interesse começou a migrar para leituras mais realistas, principalmente romances investigativos e histórias policiais. Aos poucos, aquela antiga paixão foi ficando no passado, guardada apenas como uma lembrança de uma fase da vida. No dia do meu aniversário de 15 anos, em um mês quente de verão, fui com minha mãe a um grande centro comercial da cidade. A ideia era simples: almoçar em um restaurante que frequentávamos desde que eu era criança e depois caminhar sem pressa pelas lojas. Como sempre acontecia em datas especiais, ela queria me dar um presente. E como também sempre acontecia, eu já sabia exatamente qual loja gostaria de visitar: a livraria. Lembro perfeitamente daquele dia. Lembro do cheiro do ar-condicionado misturado com o aroma de papel novo. Lembro das estantes altas, dos corredores estreitos e do silêncio confortável quebrado apenas pelo folhear de páginas. Passei algum tempo observando lançamentos, lendo sinopses, até que algo específico chamou minha atenção de forma quase imediata. Era um livro que não deveria existir. O título era Luz Antes da Escuridão. O nome da autora era o mesmo da saga que eu havia lido anos antes. A capa era escura, quase totalmente preta, com um detalhe central: dentes afiados marcados por pequenas gotas vermelhas que escorriam lentamente. O título estava em relevo, com letras claras que pareciam manchadas de algo que lembrava sangue seco. Peguei o livro nas mãos e senti um arrepio estranho, como se algo naquele objeto me chamasse. Virei-o para ler a sinopse e, conforme meus olhos percorriam o texto, tive certeza do que se tratava. Era a história do primeiro livro da saga, mas recontada sob a perspectiva da criatura sobrenatural, não da protagonista humana. Aquilo me intrigou profundamente. Eu já não era mais tão envolvido com aquela história, mas algo dentro de mim insistia que eu precisava levar aquele livro. Talvez fosse curiosidade, talvez nostalgia, talvez algo que eu não saiba explicar até hoje. Minha mãe comprou o livro sem questionar. Era meu aniversário, afinal. Nos dias seguintes, mergulhei naquela leitura como se estivesse revivendo uma parte esquecida de mim mesmo. Passei vários dias lendo quase sem parar. A narrativa era intensa, detalhada,
cheia de pensamentos internos, conflitos morais e descrições que nunca haviam aparecido na versão original da história. Muitas atitudes do personagem finalmente faziam sentido. Era como se aquele livro completasse lacunas que sempre existiram. Quando terminei a leitura, coloquei o livro na estante ao lado dos outros volumes da coleção, e ali ele ficou por anos, esquecido, enquanto minha vida seguia outros rumos. Algum tempo depois, já adulto, acabei me mudando para fora do país por motivos profissionais. Vivi longe por alguns anos, até que uma crise global forçou meu retorno temporário. Durante um longo período de isolamento dentro de casa, comecei a revisitar objetos antigos, fotografias, cartas, lembranças e livros. Foi então que decidi reler aquela antiga saga, apenas para passar o tempo. Conforme avançava na leitura, minha mente automaticamente completava cenas com lembranças do livro narrado pela criatura. Tudo parecia se encaixar perfeitamente. Aquilo despertou uma curiosidade antiga e decidi procurar o outro livro para comparar detalhes. Ele não estava na estante. No início achei que fosse um simples descuido. Procurei em caixas, gavetas, prateleiras antigas, nada. Perguntei a familiares se alguém havia pegado emprestado. Ninguém se lembrava. Ainda assim, não me preocupei. Pensei que poderia simplesmente comprá-lo novamente. Foi aí que tudo começou a desmoronar. Ao pesquisar o livro na internet, descobri que ele nunca havia sido lançado oficialmente. Segundo registros, apenas alguns capítulos haviam sido escritos anos atrás, mas o projeto teria sido abandonado após um vazamento ilegal. O livro jamais chegou às livrarias. Aquilo me deixou em choque. Eu não lembrava de capítulos soltos, eu lembrava da obra completa, do início ao fim, lembrava da capa, do peso do livro nas mãos, do local exato onde ele ficava na estante. Para confirmar que não estava criando tudo aquilo sozinho, conversei com minha mãe. Sem hesitar, ela se lembrava perfeitamente de ter comprado aquele livro comigo no meu aniversário. Dias depois, algo ainda mais estranho aconteceu. A autora anunciou oficialmente que lançaria aquele mesmo livro, com o mesmo enredo, o mesmo título, mas com uma capa completamente diferente. Quando vi a notícia, senti um frio percorrer meu corpo. Era como assistir à materialização de algo que para mim sempre existiu. Decidi compartilhar minha experiência em um grupo dedicado a relatos inexplicáveis. Em poucas horas, centenas de comentários começaram a surgir. Pessoas afirmando lembrar do livro, algumas dizendo que haviam lido, outras garantindo que o viram em livrarias. Algumas jurando que trabalharam vendendo aquele título anos atrás. As descrições eram assustadoramente parecidas com as minhas. Muitos acreditam que isso se encaixa perfeitamente no chamado efeito Mandela. Outros vão além, sugerindo falhas na realidade, sobreposições de linhas do tempo ou até deslocamentos entre dimensões. Eu não sei qual dessas teorias é a correta. Só sei que minha memória é clara demais para ser ignorada. Eu sei o que li, eu sei o que vivi e tenho absoluta certeza de que tive acesso a algo antes do momento em que oficialmente deveria existir. Meu nome é Helena. E o que vou relatar agora aconteceu em uma madrugada que marcou a minha vida de um jeito silencioso e perturbador, daqueles que não gritam, mas permanecem ecoando na mente mesmo depois de muito tempo. Não foi um sonho, não foi imaginação causada pelo cansaço, e muito menos algo que possa ser explicado facilmente. Foi um acontecimento simples, quase banal, mas que ganhou uma dimensão assustadora, justamente por acontecer dentro do meu quarto, o único lugar onde eu sempre me senti verdadeiramente protegida. Tudo começou em uma semana comum, sem nada de diferente, daquelas em que os dias parecem se repetir sem grandes acontecimentos.
Eu estudava no período da manhã, voltava para casa exausta e tentava dormir cedo para aguentar a rotina. Desde adolescente, eu tinha o hábito de dormir usando uma touca de cetim, no meu caso, uma touca de cor verde escura, que eu usava para proteger o cabelo durante a noite. Era algo automático, parte da minha rotina, assim como escovar os dentes ou apagar a luz antes de deitar. Na noite anterior ao ocorrido, usei a touca normalmente. Coloquei na cabeça, apaguei a luz e dormi rapidamente, sem qualquer sensação estranha ou pensamento fora do comum. Na manhã seguinte, acordei atrasada. Lembro com clareza do susto ao abrir os olhos e perceber que o horário já havia passado do normal. Levantei às pressas, troquei de roupa quase sem olhar no espelho e comecei a pegar minhas coisas de qualquer jeito. Tirei a touca da cabeça e joguei em algum canto do quarto sem prestar atenção, sem cuidado algum, apenas com a preocupação de não perder o horário. Saí do quarto apressada e segui com o dia, sem imaginar que aquele pequeno gesto daria início a algo tão estranho. Naquela mesma noite, ao me preparar para dormir novamente, senti falta da touca. Fui até a cama e procurei em cima do colchão, depois embaixo do travesseiro, depois no chão ao lado da cama. Não estava ali. No início não me preocupei. Achei que talvez tivesse caído em algum lugar menos óbvio. Continuei procurando. Levantei os lençóis, sacudi o cobertor, virei os travesseiros. Nada. A inquietação começou a surgir quando percebi que ela realmente não aparecia. Resolvi procurar com mais atenção. Abri as gavetas da cômoda, mexi nas roupas, olhei dentro da mochila, atrás da porta, embaixo da cama. Afastei o colchão da parede, ajoelhei no chão e passei a mão por todos os cantos possíveis. O quarto ficou completamente bagunçado. A cama foi totalmente revirada, os lençóis amassados, os travesseiros fora do lugar. Mesmo assim, a touca simplesmente não estava ali. Aquilo começou a me incomodar mais do que deveria. Não era apenas pelo objeto, mas pela sensação de que algo não fazia sentido. Eu tinha certeza de que a touca não havia saído do quarto. Pensei que talvez minha avó, que morava comigo, tivesse pegado por engano para guardar ou lavar. Resolvi deixar para procurar no dia seguinte, quando teria mais tempo. Fechei a porta do quarto por dentro e fui dormir sem a touca, tentando ignorar aquela sensação estranha que começava a se formar no fundo da mente. Existe um detalhe importante sobre o meu quarto que precisa ser mencionado. A fechadura da porta estava quebrada havia muito tempo. Ela só funcionava pelo lado de dentro. Quando eu trancava a porta antes de dormir, ninguém conseguia abri-la pelo lado de fora. Nem minha avó, nem qualquer outra pessoa da casa. Sempre encarei isso como algo sem importância, mas naquela noite esse detalhe se tornaria essencial. Em algum momento da madrugada, acordei de forma repentina. Não sei dizer exatamente por quê. Não ouvi barulho, não tive pesadelo, não senti dor alguma. Simplesmente abri os olhos, como se algo tivesse me chamado para fora do sono. O quarto estava completamente silencioso. A luz estava apagada e apenas um pouco da claridade da lua entrava pela janela, desenhando sombras suaves nas paredes. Ainda sonolenta, virei o rosto para o lado esquerdo da cama e naquele instante senti o corpo inteiro gelar. A touca estava ali. Ela estava em cima da cama, bem ao meu lado, visível, clara, impossível de ignorar. Não estava jogada de qualquer jeito. Estava dobrada com cuidado, de uma forma que eu nunca costumava dobrar. Fiquei alguns segundos completamente imóvel, sem conseguir reagir. Meu coração começou a bater forte, senti as mãos suarem e um arrepio subir lentamente pela espinha. Eu tinha absoluta certeza de que aquela touca não estava ali quando eu me deitei. Eu havia revirado a cama inteira horas antes. Se estivesse ali, eu teria visto. Não havia qualquer possibilidade lógica de aquilo ter acontecido. A sensação que me tomou naquele momento não foi de um medo explosivo, mas de um medo profundo, silencioso
e pesado, como se algo estivesse muito próximo, observando cada movimento meu. Não vi ninguém, não ouvi passos, não ouvi respiração, não ouvi nada. Ainda assim, senti uma presença calma demais para ser reconfortante e estranha demais para ser ignorada. O fato de a touca estar ali, colocada com tanto cuidado, tornava tudo ainda mais perturbador. Pensei rapidamente em todas as explicações possíveis. Minha avó não poderia ter entrado no quarto. A porta estava trancada por dentro. Não havia como alguém ter aberto sem fazer barulho. Mesmo assim, o objeto estava ali, como se tivesse surgido do nada. Em um impulso, peguei a touca rapidamente e enfiei debaixo do travesseiro, como se escondê-la pudesse apagar o que estava acontecendo. Comecei a rezar em voz baixa, repetindo orações que aprendi quando criança. Rezei com pressa, com medo, tentando acalmar o coração e afastar qualquer coisa que estivesse ali comigo. Sempre acreditei em Deus e nunca duvidei da existência do sobrenatural. Mas também nunca havia passado por algo tão direto e inexplicável. Aquela experiência mexeu comigo de uma forma que eu não estava preparada para lidar. Não era o medo de ver algo assustador, mas o medo de entender que algo podia entrar no meu espaço mais íntimo sem pedir permissão, sem ser visto e sem deixar rastros. Demorei muito para conseguir dormir novamente. Fiquei deitada, imóvel, esperando o dia amanhecer, ouvindo cada pequeno estalo da casa como se fosse algo muito maior do que realmente era. Quando o sol finalmente nasceu, senti um alívio imediato, mas também uma inquietação que não foi embora. No dia seguinte, procurei novamente no quarto, tentando encontrar alguma explicação lógica para o que havia acontecido. Não encontrei. A touca continuava sendo apenas uma touca, sem cheiro diferente, sem marcas, sem nada fora do normal. Mesmo assim, depois daquela madrugada, nunca mais consegui olhar para aquele objeto da mesma forma. Sempre que lembro do que aconteceu, sinto o mesmo arrepio percorrer o corpo. Algo encontrou o que era meu. Algo entrou onde ninguém poderia entrar. Algo escolheu o momento exato em que eu acordaria para mostrar que esteve ali. E isso, mais do que qualquer sombra, som ou imagem assustadora, foi o que mais me marcou e ainda marca até hoje. Comentário crítico em terceira pessoa. Relatos como o de Helena revelam como o medo mais profundo não nasce do que é visível, mas da quebra silenciosa da lógica e da segurança cotidiana. Quando algo simples desafia todas as explicações racionais dentro de um espaço íntimo, a experiência deixa de ser apenas estranha e se transforma em um lembrete inquietante de que nem tudo ao nosso redor pode ser compreendido ou controlado. Meu nome não é o que vou dizer aqui, mas para preservar minha identidade, vou me apresentar como Leonardo Azevedo. Já aviso desde o início que o que vou relatar não é teoria, não é achismo e tampouco algo que ouvi de terceiros. É algo que eu vivi, algo que ficou gravado na minha memória de uma forma tão profunda que mesmo depois de tantos anos ainda me causa um desconforto difícil de explicar. Sou natural de uma cidade do interior do estado de São Paulo. Cresci em meio a ruas tranquilas, vizinhos que se conheciam pelo nome e uma rotina simples. Atualmente moro fora do Brasil, em outro país da América do Sul, levando uma vida aparentemente comum, mas carregando comigo lembranças que jamais consegui apagar. Sempre fui um grande admirador de conteúdos relacionados ao inexplicável. Desde jovem, acredito no paranormal e no sobrenatural. Não apenas acredito, como tive envolvimento direto com isso. Durante um período da minha vida, atuei como médium e participei de pesquisas de campo ao lado de pessoas conhecidas nesse meio. Gente respeitada, estudiosos e investigadores de fenômenos que fogem à compreensão tradicional.
Presenciei situações estranhas, ouvi relatos perturbadores e vivi experiências que mudaram completamente minha forma de enxergar a realidade. Talvez, em outro momento, eu conte essas histórias também. Mas hoje, o que importa é outra coisa. Há cerca de um ano, descobri algo que deu nome a uma sensação que sempre me acompanhou, mas que eu nunca soube explicar. Conheci o chamado efeito Mandela. Desde então, mergulhei de cabeça nesse assunto. Li artigos, assisti documentários, acompanhei debates, vi relatos de pessoas do mundo inteiro descrevendo memórias vívidas de acontecimentos que, oficialmente, nunca existiram. Fiquei obcecado. Consumir qualquer conteúdo relacionado a isso virou quase uma necessidade diária. E quanto mais eu lia, mais percebia que algo ali fazia sentido demais para ser apenas falha de memória coletiva. Apesar dessa obsessão recente, foi só depois de muito refletir que me dei conta de que eu mesmo já havia passado por um episódio claro desse fenômeno. Um episódio que ocorreu muitos anos antes de eu sequer ouvir falar em efeito Mandela. Um acontecimento que até então eu considerava apenas uma lembrança comum, guardada junto a tantas outras da minha vida. O caso aconteceu no ano de 2012. Naquela época, eu acompanhava atentamente os Jogos Olímpicos realizados na cidade de Londres. Sou apaixonado por esportes desde sempre, mas especialmente por futebol. Sempre que há grandes competições, faço questão de acompanhar cada partida, cada detalhe, cada resultado. Naquele torneio olímpico de futebol masculino, não foi diferente. Assisti praticamente a todos os jogos, acompanhava análises, entrevistas e comentários. Mas existe uma partida em especial que ficou marcada na minha memória de forma muito clara. Trata-se de um suposto jogo entre a seleção do Brasil e a seleção do Reino Unido, válido pelas quartas de final daquele torneio. Lembro com riqueza de detalhes. Lembro do dia, lembro da expectativa, lembro até do clima da partida. Na minha memória, esse jogo aconteceu no dia 7 de agosto de 2012. Recordo-me perfeitamente de estar sentado assistindo aquela partida. A seleção britânica, na minha lembrança, entrou em campo vestindo uniforme predominantemente branco. O jogo foi extremamente equilibrado, muito mais difícil do que muitos imaginavam. O Brasil não dominou a partida, sofreu pressão em vários momentos e chegou a correr sério risco de ser eliminado. Um detalhe que sempre me vinha à mente era a presença de um jogador experiente da seleção britânica, um verdadeiro ídolo por lá, que já estava em idade avançada para o futebol profissional. Lembro-me claramente de vê-lo no final do jogo, à beira do campo, com semblante abatido, cumprimentando os jogadores brasileiros após a derrota. O rosto marcado pelo tempo, a expressão de frustração e cansaço, como alguém que sabia que aquela talvez tivesse sido sua última grande oportunidade em uma competição desse porte. Na minha lembrança, o Brasil venceu por um placar apertado, com um único gol, conquistado com dificuldade, garantindo assim a classificação para as semifinais. Após o apito final, lembro de entrevistas concedidas pelos jogadores brasileiros, comentários sobre o jogo duro e o respeito pelo adversário. Tudo isso está muito vivo na minha mente. Durante anos, essa lembrança permaneceu intacta. Sempre que eu lia algo sobre a história do futebol britânico, ou sobre seleções que demoraram décadas para se reunir em grandes competições, esse jogo me vinha à cabeça. Pensava em como a seleção do Reino Unido havia feito uma campanha digna, apesar da eliminação. Pensava na injustiça do esporte com aquele jogador veterano. Era uma memória consolidada, nunca questionada. Os anos passaram, a vida seguiu seu curso e eu nunca mais fui pesquisar especificamente sobre aquele jogo.
Até que, recentemente, em um mês de junho qualquer, enquanto acompanhava outro grande torneio de futebol, resolvi revisitar a história do torneio olímpico de futebol masculino de 2012. Foi aí que tudo começou a desmoronar. Ao pesquisar os confrontos, as fases e os resultados oficiais, fui tomado por um choque absoluto. Simplesmente, aquela partida que eu lembrava com tantos detalhes nunca existiu. Oficialmente, o Brasil nunca enfrentou o Reino Unido nas quartas de final daquele torneio. O jogo que minha mente guardava como real não constava em lugar nenhum. Não havia registros, não havia estatísticas, não havia vídeos. No início achei que fosse um erro meu, uma confusão simples. Continuei pesquisando, analisei o chaveamento completo da competição. Foi então que algo ainda mais estranho surgiu. Pelo chaveamento oficial, Brasil e Reino Unido estavam posicionados de tal forma que sim, poderiam ter se enfrentado, mas não naquela fase. Havia a possibilidade de um confronto em outra etapa, dependendo dos resultados. Ou seja, a chance existia, mas o jogo, de fato, não ocorreu. O mais perturbador veio depois. Ao observar os jogos que realmente aconteceram, percebi que eu não me lembrava de partidas importantes que oficialmente ocorreram. Não tenho qualquer lembrança do jogo entre Brasil e Coreia do Sul. Não lembro de absolutamente nada dessa partida. Da mesma forma, não lembro do confronto entre Reino Unido e Coreia do Sul. Assisti a vídeos de melhores momentos, gols, entrevistas, mas aquilo tudo me parecia estranho, distante, como se eu estivesse vendo algo completamente novo, sem qualquer vínculo emocional ou memória associada. A sensação foi aterradora. Como alguém que acompanha futebol com tanta atenção poderia simplesmente não se lembrar de jogos tão importantes? Como poderia ter criado, em detalhes tão específicos, uma partida inteira que nunca aconteceu? A dúvida começou a me consumir. Passei a me perguntar se, de alguma forma, eu havia presenciado uma realidade diferente. Será que assisti àquelas Olimpíadas em uma linha do tempo alternativa? Será que, por algum motivo desconhecido, minha consciência teve acesso a outra versão dos acontecimentos? A ideia pode parecer absurda para muitos, mas quando você carrega uma memória tão nítida, tão detalhada, é difícil simplesmente aceitar que tudo não passou de um erro do cérebro. Comecei a refletir sobre teorias que envolvem multiversos, realidades paralelas e falhas temporais. A hipótese de que existam universos muito semelhantes ao nosso, mas com pequenas diferenças, passou a fazer um sentido assustador. Talvez em algum desses universos aquele jogo realmente tenha acontecido. Talvez por uma brecha inexplicável eu tenha acessado aquela informação, aquela transmissão, aquela realidade. O mais inquietante é pensar que se isso aconteceu uma vez, pode ter acontecido outras vezes sem que eu tenha percebido. Quantas lembranças carregamos que não pertencem exatamente a este mundo? Quantas certezas são, na verdade, fragmentos de outras realidades? Desde então, nunca mais consegui olhar para minhas memórias da mesma forma. Passei a questionar lembranças antigas, acontecimentos aparentemente banais, situações que sempre tomei como verdade absoluta. O efeito Mandela deixou de ser apenas um conceito curioso e passou a ser algo pessoal, íntimo e perturbador. Até hoje, quando penso naquele jogo inexistente, sinto um frio no estômago. Não é nostalgia, não é saudade. É a sensação de que algo está fora do lugar, de que a realidade talvez não seja tão sólida quanto acreditamos. E o mais assustador é não ter como provar nada disso. Tudo o que me resta é a lembrança, uma lembrança de algo que oficialmente nunca aconteceu.